Agora é comigo o microfoninho. Glória! Boa noite, igreja do Avivamento. Sabe, desde o primeiro dia que fui designado pelo Senhor Espírito Santo para ministrar essa palavra, houve uma guerra sem tamanho até esse momento. Mas sabe, eu pude sentir um pouquinho do gostinho daquela palavra que diz que nada se compara, nenhum sofrimento se compara com a glória do Senhor que há por vir em nossa vida. Amém? A alegria é boa. Se você quer ser feliz, empreste-se você para Deus para fazer a obra. Amém? Estou muito feliz mesmo, de coração, bastante cliente, até o pai do Jorge veio. Glória a Deus, né? E o meu filho amado que se faz presente, muito obrigado, Senhor Espírito Santo, que o Senhor está aqui. E o Espírito Santo está me inquietando para falar isso, que a minha religiosidade afastou o André por um tempo. Nós íamos às 3 da manhã orar, lá na comunidade, um lugarzinho lá. Eu me implicava com o André porque ele caminhava rápido, porque isso, aquilo. Paz, estava orando de madrugada. Se o teu filho está aqui nessa noite, não importa como ele está na casa do Senhor. Amém? Dá uma salva de palmas, que é a primeira benção. Aleluia! Antes de nós subirmos ao Monte Moriá, como diz o pastor, eu pedi uma palavra ao Senhor Espírito Santo para ministrar na célula. E me veio a seguinte mensagem: um novo tempo. E junto com essa mensagem veio também a palavra. E quando eu comecei a ministrar a palavra, o Senhor Espírito Santo disse: esta palavra é para a igreja. Aleluia! Glória a Deus. Então abra sua mente, abra o seu coração, que o Senhor tem algo novo, como disse o Serginho, vindo do céu para nossas vidas. Amém? Senhor Espírito Santo, mais uma vez eu te louvo e te agradeço pela oportunidade de ser usado hoje pelo Senhor. Eu te clamo, Senhor Espírito Santo, pela tua ajuda, porque não sou nada sem ti, mas contigo somos mais do que vencedor. Manda hoje um anjo específico a cada um de nós, para fazer efeito nessa palavra, para tocar, para nos transformar de dentro para fora, em nome de Jesus. Primeira Cantares capítulo 2, versículo 10, diz assim: o meu amado fala e me diz: levante-te, meu amor, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, e a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, e o tempo de cantar chegou. Diga para o seu irmão: o tempo de cantar chegou. Diga aleluia, diga glória a Deus, porque num tempo em que estamos vivendo oprimido, uma nuvem que nos persegue a nação, tentando nos apagar a nossa identidade com Deus, a primeira palavra que Deus tem para nós essa noite é confirmar que nós somos filhos amados do Senhor. Amém? Somos filhos de Deus, Deus nos ama. E se de repente você não está sentindo nada nessa palavra, quanto muitas vezes não sentia, é possível que você tenha algo dentro de você que precisa ser perdoado, ou talvez até com o seu pai. Porque no início de crise que a nação está vivendo, nós ouvirmos do Deus Todo-Poderoso, que Ele nos ama, que somos filhos amados do Senhor, não tem nada mais precioso nessa terra. Amém? Mas se mesmo assim você não está sentindo, eu tenho uma palavra dos céus. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Aleluia! Diga glória a Deus. Ora, se nós somos a menina dos olhos de Deus, nós somos guardados pelos próprios olhos do Senhor. 1000 pode cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Diga glória a Deus, aleluia. Sabe aquelas noites tenebrosas, noites frias? Passou. Eu não havia falado para a Luciana aqui dessa palavra.
E ela cantou a seguinte palavra: o choro pode durar uma noite, né? Mas a alegria ela vem. Porque Deus é um Deus puro e é um Deus verdadeiro. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3 diz, fala até da eternidade, porque a salvação é essa, a eternidade é essa, que me conheça, que conheça, ó Deus, o único Deus verdadeiro. Deus é verdadeiro, Deus é fiel, Deus é bom. Sabe, os dias maus na vida a gente sempre vai ter, mas escuta, viver chorando noites e noites não é normal. Jeremias diz, reprima o seu choro, reprima seu choro e seque as suas lágrimas, porque há recompensa para a sua obra, diz o Senhor. No mundo havereis aflição, disse Jesus, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Salmo, capítulo 30, versículo 5, diz assim, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. E eu quero declarar que o sol da justiça está nascendo, o sol da justiça está entrando em nossa casa, o sol da justiça está entrando no nosso trabalho, o sol da justiça está entrando, de repente, naquelas dívidas que você acha impagável, e elas serão pagas. O sol da justiça está entrando naquela enfermidade, e você será curado. Aleluia, diga glória a Deus. Sabe, essa noite Deus está pondo colírio em nossos olhos para ver o que Ele fará conosco nesses dias. As promessas de Deus se cumprirão. Sabe, uma bela manhã dessa, eu preparei um gostoso chimarrão para compartilhar a palavra e tomar com a minha excelentíssima esposa Luciane, que não devia, mas vou lhe falar, que amo de coração, amo, sou apaixonado por ela, verdade. E quando ela sentou-se à mesa, eu disse, olha a palavra que Deus me deu essa madrugada. Porque eu já ouvi essa palavra, eu já li várias vezes, e não acontece nada. Eu confesso que saí dali um pouquinho, como diz os de câmbio baixo. Mas ao meio-dia, no Favim Auto Center, eu ofertei um jejum ao Senhor e clamei Ele de todo o coração. Digo, Deus, como é essa palavra? Que eu quase concordei com a minha esposa de que entra ano e sai ano, que parece que tem palavras e promessas que não se cumprem em nossas vidas. E olha a resposta do Senhor para as nossas vidas. Mateus, capítulo 24, versículo 35. Ei, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Aleluia, diga glória a Deus. A nossa promessa se cumprirá. Mas é necessário nós compreendermos que Eclesiastes capítulo 3 diz que há tudo um tempo debaixo dos céus e em cima da terra. Abraão teve que esperar 25 anos para a sua promessa cumprir. Sabe, então, toda a promessa passa pelo tempo. O tempo de espera, mas ela também é condicional. Eu aprendi isso na política. Efésios capítulo 6, versículo 2 diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que te vá tudo bem, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. Então a promessa vai se cumprir sim, mas para essa palavra se cumprir também, Deus deixa e me deu através do Senhor Espírito Santo um mandamento. Ou seja, toda promessa, além de uma exceção da salvação de Jesus, que é de graça, para que ninguém se vanglorie da sua glória, da sua força de ser. Toda promessa tem um mandamento, não é isso, pastor? E para essa promessa, Cantares capítulo 2, versículo 15, diz o seguinte: apanhai
as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, às nossas vinhas. Apanhai as raposas, raposinha, ou seja, então a palavra vai se cumprir. Mas para isso devemos apanhar as raposas. Sabe por quê? Nós estamos entrando como igreja num tempo de floração. E as flores são bem sensíveis. Que qualquer ruidinha de qualquer raposinha, cai-se a flor, seca o broto e não dá fruto. Não dá fruto. Por isso que devemos vigiar as raposinhas, raposonas. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 diz: sede sóbrio, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Rugindo como um leão, mas ele não é o leão, porque o leão da tribo de Judá só tem um, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Dá uma salva de palmas enquanto o pregador toma uma água, aleluia! Diga glória a Deus. Mas não podemos negar então que temos um grande adversário, que é Satanás, que fica nos atazanando, nos atormentando diuturnicamente, que às vezes nós confundimos até mesmo com a nossa família, nós nos confundimos com as pessoas, até mesmo entre nós cristãos. É isso. Nós nos confundimos com as pessoas, mas não podemos negar que tem algo que nos persegue. Uma vez eu assisti uma ministração do Djalma, que ele diz que nós, crentes, somos o único exército que se pegamos entre nós, que se ferimos entre nós, que nos atacamos. Ataca quem está ferido, como pastor. Em vez de ajudar, qual é a raposinha que tem perseguido você nesses dias? Nós temos capacidade, ou às vezes paramos para nos cuidar de Satanás, às vezes tememos mais o diabo do que a Deus. Nós cuidamos dos próprios companheiros, às vezes uma inveja que um se destaca, ou coisas parecidas. Nós nos atacamos em casa e esquecemos de apanhar as raposas que ficam escondidas em nossos corações, que essa é que faz o estrago, que essa que derruba, que essa que impede nós de florescermos. Qual é a raposa que tem feito ninho em sua vida, que tem comido as flores, que não tem deixado dar fruto? Sabe, Gálatas capítulo 5, versículo 17, que diz: a carne, ela milita diuturnicamente contra o espírito. É uma raposa, porque a carne não se converte. Ou você enche do espírito, ou a carne te derruba. É uma raposona. Uma inveja, um ciúme, uma incredulidade é uma raposa. Mas sabe, a pior raposa de um cristão, que fica escondido em nosso coração, é a mágoa, é a amargura. Ela derruba desde aquele que aceita Jesus até os maiores. Ela nos faz secar, experiência própria. Como diz o pastor, esse já foi terra seca e ainda tem os rachaduras, por causa da mágoa. A mágoa é terrível. A mágoa seca relacionamento.
A mágoa faz secar o nosso coração. Mas não se preocupe se porventura está vivendo esse tipo de cena, porque Oséias capítulo 14, versículo 5 diz: eu serei para o meu povo como orvalho. Eu irei umedecer esses corações, e eles vão dar flor como o lírio. Eles vão lançar as raízes, como diz a palavra, e vão florescer e irão dar fruto a 30, 60, a 100 por um. Eles vão lançar as raízes como o cedro. Sabe, nesse período que eu trabalhei com terraplanagem, eu descobri que existe uma lei que é inafiançável para quem é apanhado derrubando um cedro. O cedro do Líbano, ele fica 3 anos crescendo só as raízes. Somente a partir do 4º ano é que ela vai crescer como árvore. Sabe por que muitas vezes nós balançamos? Sabe por que muitas vezes nós até nos ofendemos? Às vezes passa até na mente de sair da igreja? Porque não temos raízes profundas com Deus. Vivemos na superficialidade, como diz essa palavra. Vivemos meio que na sequidão. Porque se nós conseguíssemos criar raiz com esse Deus, a palavra do Senhor diz que Deus é uma rocha eterna. Se nós conseguirmos enraizar, ter intimidade e profundidade com Deus, nós seremos inabalável. Aleluia! Diga glória a Deus. É para isso que perseguimos, para viver uma profundidade com Deus. O pastor pregou uns domingos atrás, dizendo que muitas vezes a palavra, ela fica na mente, não desce ao coração. E eu peguei lá no Favinho Auto Centro e disse: pastor, mas como que é isso, homem de Deus? Às vezes eu venho para o culto, a minha palavra fica ali e não entra. O que eu devo fazer, pastor? E ele disse que nós devemos sulcar o nosso coração. Lavrar, ele disse. Meu Deus. Mas eu quero sim entrar em concordância com o pastor. Mas o que eu tenho descobrido também é que a nossa missão é orar, a nossa missão é jejuar, a nossa missão é clamar ao Senhor para que Ele venha e faça a obra. Porque sozinho às vezes a gente não consegue. É doído, mas é a única maneira. Mas você vai dizer: mas Favinho, então eu não vou pedir para Deus vir rasgar ou lavrar o meu coração, como disse o pastor. Sabe, se nós nos acovardar, Ele arruma situações e tem de sobra, e Ele sim, daí Ele vem e rasga de cima embaixo. Se nós não enfrentar isso, nós podemos ficar no deserto, andando, que nem andou aquele povo aos 40 anos. Deus está dando um novo tempo para nós como igreja, mas para isso nós vamos ter que nos reciclar, nós vamos ter que mudar, nós vamos ter que crescer espiritualmente para dar fruto. Nós temos que mudar. Nós temos que limpar o nosso coração, porque como diz Lucas capítulo 5, versículo 37, ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá o odre, e se perderá o vinho e o odre. Pelo contrário, diz o Senhor, põe vinho novo em odres novos. Eu ainda estou lutando diuturnicamente. Como diz o Lula, não tem uma alma viva mais honesta. Não tem. Pode ter alguém
Mas mais que busque para mudar, para tirar essas raposas velhas da alma, que nem eu, é difícil. Desespero, diz o pai, isso é por causa da precisão. Às vezes, diz o pai, a precisão faz nós cavar mais fundo. Às vezes a precisão da situação que vivemos faz nós arrancar coisas de nós. Faz mudar. Mas nós temos que quebrar o paradigma, como disse aqui, alguém aqui. Nós temos que nos reciclar. Como diz Romanos capítulo 12, dizendo assim, renove a mente. Para quê? Para experimentar a boa e agradável vontade de Deus. Nós temos que tirar a raposa velha, aquela mentalidade velha que diz, mas não dá certo essa palavra. Escute, não deu aquela vez, mas hoje vai dar. E se deu para alguém, vai dar para nós também. Não é possível. Não é possível. Não combina nós ficarmos com as coisas velhas. Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é amável, isso pensais, isso dá fruto, isso frutifica, o resto fora. Nós vamos ter que tomar uma decisão com Deus nesses dias. Eu tive que tomar. Claro que o pastor me deu uma boa ajudada. Um timatinho, né? Um timatinho. Mas uma coisa é verdade. Ninguém fica muito tempo em cima do muro. Com Deus vai ser tudo ou nada. Filipenses capítulo 3, versículo 16 diz assim, porque és morno, não é frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse, está ali, Apocalipse capítulo 3, versículo 16. Mateus capítulo 6, versículo 24 diz, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar a outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podereis servir a Deus e a Mamão. Decisão de mudar, decisão de ser nova criatura. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz, se alguém está em Cristo, nova criatura deve ser. Aqui diz, nova criatura é, mas eu digo, se nós estamos em Cristo, nós devemos dar, ou procurar dar testemunho, morrendo para as coisas velhas, arrancando as raposas velhas, não confrontando quando vêm as afrontas, morrendo para si, morrendo para o velho homem, para poder sim dar frutos. Para poder sim dar frutos. Romanos capítulo 12, versículo 17 diz, não pagando o mal com o mal. Tem uma palavra em Lucas capítulo 38, versículo 38 também, que diz, então Jesus lhe perguntou, que queres que te faça? Essa palavra falou muito comigo, e mexeu, fez eu mudar, ou tentar mudar pelo mínimo. Há tempos atrás o pastor disse, Flavinho, o que queres que te faça? Quer pregar? Eu não respondi nada, mas dentro de mim, meu Deus, será que ele não sabe que nós queremos pregar? Dentro. Para mim, no meu entendimento, quando Jesus disse para aquele cego, ele era cego, meu Deus, é cego, quem não sabe que um cego quer enxergar. Primeiro Jesus teve que curar o orgulho, no meu pequeno conhecimento, daquela pessoa, para daí curar. Agora, graças a Deus,
Esses dias o pastor disse: que queres que te faça? Quer pregar? Sim, pastor, eu quero e já tenho a palavra. Aleluia, glória a Deus. Dá uma salva de palmas, que não é sempre que o Fabinho faz isso. Não é sempre que o Fabinho faz isso. A resposta certa seria essa, mas nem sempre nós estamos online. Nós precisamos morrer, que é coisas difíceis. Temos que tomar uma posição para enfrentar e dizer não a essas afrontas. Ou seja, muitas vezes nós perdemos a bênção da maneira conforme nós reagimos às afrontas que nos fazem. Muitas vezes perdemos a bênção por reagir mal. Tem uma palavra que se tornou conhecido para o ex-presidente da República, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, como a Nair leu aí. Mas eu disse: Senhor, como que é essa palavra da verdade? Como que é conhecer a verdade? Eu sei que a verdade é o Senhor, mas muitas vezes parece que cada um tem uma verdade. E que me veio a mim, através do Senhor Espírito Santo, uma palavra. O mais importante, porque antes de conhecer a verdade, quando você não sabe, na ignorância tem intolerância. Mas quando você conhece a verdade, para mim o mais importante é o que você fazer com a verdade. Não basta conhecer a verdade. Ali tem uma placa pare. É verdade que mas se você não parar e naquele momento estiver passando um carro. Então o mais importante de conhecer a verdade é o que fazer com ela. Se nós conseguirmos obedecer à verdade, se nós conseguirmos praticar a verdade, então sim, as nossas vitórias serão mais certas que a luz do sol. Aleluia, diga glória a Deus. É assim será. Deus vai nos dar um novo tempo para nós como igreja. Mas está chegando para o final já, pastor. Mas Deus vai requerer algo em troca. Deus vai querer nesses dias que a gente venha apanhar as raposas, que a gente venha apanhar as raposinhas que vêm desmanchando as flores, que vem acabando com as famílias às vezes, uma amargura, uma inveja, um ciúme, uma falta de fé. A incredulidade, ela tanto é pecado como outras coisas. A Bíblia diz que a incredulidade, o incrédulo não vai para o céu. Às vezes você pode estar aqui, como muitas vezes está, mas não crer. Não ter a fé que Deus quer que nós tenhamos, porque a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus vai nos requerer algo novo nesses dias, vai nos dar algo novo. Deus vai nos dar um vinho novo, mas nós é que vamos ter que restaurar o nosso odre. Caso contrário, nós viemos aqui no culto, nós assistimos a palavra, nós adoramos o Senhor, mas se o nosso odre não estiver sarado, nós saímos dali e já perdemos a bênção. Não se põe remendo novo em roupas velhas. Mas uma coisa é verdade: sozinho não se iluda. Experiência própria.
Não consegue. Como o Edson postou esses dias, em Provérbios capítulo 18, versículo 24, há amigos mais chegados do que um irmão. Ou seja, cada um de nós, além de Deus, temos que ter um braço amigo para quem nos dialogar, para quem nos compartilhar certas situações que estamos vivendo. Quantas vezes, por isso que quando os pastores dizem, vem aqui para frente, porque às vezes só no você falar a situação que você está vivendo, você já descarrega aquele fardo. Quando os pastores pedem, vem aqui na frente, eu sou o primeiro a vir, porque quantas vezes eu saí de lá e ser abençoado só no fato de eu pisar fora, dar o primeiro passo, tomar a atitude, pisar na água para que o mar se abra. Tiago capítulo 5, versículo 16 diz, confessais uns aos outros para que sejam sarados, libertados. Nós precisamos crer, mas também não podemos sair espalhando para todo mundo a situação, mas você precisa ter uma confiança em alguém. Como você vai ir longe, uma caminhada longe, sem pedir uma direção, sem pedir ajuda? Mas eu volto a dizer, sozinho é impossível. Sabe por quê? Porque nós somos fracos. Mas a boa notícia é, segundo Coríntios capítulo 12, versículo 10, diz que quando somos fracos, aí é que somos fortes. Aí é que estamos fortes, sabe por quê? Romanos capítulo 8, versículo 26 diz que o Senhor Espírito Santo é que nos ajuda. O Senhor Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. Então, se nós tivermos a grandeza de pedir ajuda às pessoas que andam ao nosso lado, se nós tivermos a grandeza de pedir o apoio, a força do Senhor Espírito Santo, então sim, nós venceremos. Deus vai nos dar um novo tempo com a igreja, Deus vai derramar um vinho novo, mas é preciso restaurar nosso odre. E se nós confiarmos, como diz Evangelho de João 14, 26, Ele é o nosso consolador, Ele é o nosso ajudador. Então o Senhor Espírito Santo é que vai nos ajudar a restaurar nosso odre. E a partir dessa noite, eu quero decretar um vinho novo para todas as nossas vidas, em nome de Jesus. Enquanto o grupo do louvor ajuda a atrair a mais ainda a presença do Senhor, eu queria pedir licença ao Senhor Espírito Santo e ao pastor para clamar nessa noite, para chamar você que quer se encher nessa noite da presença do Espírito Santo para nós orarmos. Venha aqui na frente, saia onde você está, para que juntos possamos orar, interceder pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para nos encher. Oh glória, aleluia. Vem, Senhor Espírito Santo, vem, mais, Senhor Espírito Santo, mais, Senhor Espírito Santo, mais, oh Jesus, mais, Senhor Espírito Santo, oh glória. Senhor Espírito Santo, mais de ti, Senhor, precisamos de ti, Senhor Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Vem, Senhor, mais
E me compreender.
pastores, depois vocês vão continuar cantando, fiquem orando. Eu queria fazer uma oração coletiva para todos nós. Eu queria estar aí embaixo, porque o Senhor está derramando esta noite. O Senhor Espírito Santo vai encher as vasilhas, em nome de Jesus. Senhor Espírito Santo, eu clamo, feche os olhos, vem Senhor Espírito Santo, 1, 2, 3, derrama mais Senhor Espírito Santo, mais Senhor, oh Deus, fogo, enche Senhor Espírito Santo, enche mesmo nós nos sentirmos, enche Espírito Santo, enche as vasilhas, enche a nós como vasilha, Senhor Espírito Santo, mais Senhor Espírito Santo, mais essa noite, vem Senhor Espírito Santo, mais Senhor Espírito Santo, mais, enche, fogo,